Glória a Deus, louvado é o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou passando para deixar uma mensagem que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, somente o verso 1, que diz: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Glória a Deus. Aqui foi para se cumprir o que havia profetizado o profeta Joel no capítulo de número 2, Pentecostes. Pentecostes era uma festa comemorada na cultura judaica 7 semanas após a Páscoa, conhecido também como festa das primícias ou festa das semanas, quando é colhido os frutos da colheita anual de todo ano, era colhida os frutos, os grandes primeiros frutos era para Deus, era oferecido ao Senhor como primícia. No livro de Êxodo, capítulo 19, verso 16, 17, 18, nós presenciamos a descida de Deus Pai no Monte Sinai. Em Lucas, capítulo 2, os versos a seguir, nós presenciamos a descida de Deus Filho em Belém. E no capítulo de número 2, nós presenciamos a descida do Espírito Santo, Deus Espírito, no dia de Pentecostes. Nós vamos presenciar aqui 4 sons. O primeiro som, ou 4 sinais, o primeiro sinal que foi um som veemente. A Bíblia diz que houve um som veemente. Os crentes pentecostais são criticados pelas pessoas por fazerem muito barulho. Mas aí está a razão de fazerem muito barulho. Porque quando Deus se manifestou na Bíblia Sagrada foi com grande poder, com barulho e com som de trovões. As pessoas lotam os estádios de futebol para vibrar, para gritar pelos seus times. Quanto mais os crentes lavados, redimidos, comprados, justificados pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré, têm o direito de muito mais a Deus adorar, de muito mais a Deus exaltar, de muito mais a Deus glorificar, enaltecer o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. As reuniões da igreja primitiva eram acompanhadas por manifestações espirituais tão barulhentas que o próprio lugar tremia pelo poder do Espírito Santo. Conforme em Atos capítulo 4, verso 11 a seguir, o segundo sinal que vamos colocar aqui foi um vento impetuoso. A Bíblia nos fala sobre o vento impetuoso. Há uma grande conexão entre o vento e o Espírito. A palavra hebraica aqui, ruach, e a palavra grega, pneuma, são as mesmas aplicadas para Espírito e para vento. Mas o Espírito não é o vento, nem o vento é o Espírito. Porém, há uma grande característica do vento, nos revela verdades sobre a obra do Espírito, verdades espirituais sobre a obra do Espírito. O vento se move de diversas maneiras. O Espírito Santo também se move de diversas maneiras. Ninguém consegue ver o vento, mas sente os seus efeitos. Ninguém consegue ver o Espírito Santo, mas sente o seu mover na vida pessoal e em toda a igreja. Por isso que no capítulo de número 3, o verso de número 8 de João, Jesus vai dizer que o vento assopra de onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, a Bíblia diz que o Espírito se manifesta. Ninguém consegue ver o Espírito, mas sente os seus efeitos, o seu mover. Você não consegue ver o Espírito, mas quando você está fraco, o Espírito que te sustenta e te dá força e te fortalece. Você não consegue ver o Espírito, mas é o Espírito que te guia e te conduz para que você não tropeça, para que você não caia, para que você não erre o caminho a qual está preparado para você andar. O Espírito Santo é o que intercede. O Espírito Santo é o que leva a nossa súplica ao Pai, a Deus. Ele é o mediador entre nós, o Pai e o Filho Jesus Cristo. O terceiro sinal, houveram línguas distribuídas entre eles. Ou seja, a expressão línguas aqui é uma expressão verbal, inspirada mediante a qual o Espírito do crente se une com o Espírito Santo.
ou profecia quando há interpretação dessas línguas pelo próprio Espírito Santo. O quarto sinal é o fogo. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 4, e o versículo de número 24, Deus se chama fogo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 3, verso 10 e 11, João Batista diz: eu batizo com água para arrependimento de pecados, mas aquele que vem após mim, que é maior do que eu, infinitamente mais, ele diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus batiza com fogo, Jesus capacita com o Espírito Santo, Jesus também capacita com fogo. A Bíblia diz no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, o Espírito Santo é um fogo que não pode ser apagado, ou seja, o Espírito Santo pode ser entristecido, pode. O Espírito Santo pode se magoar, pode com as nossas práticas, com nossos erros. Claro que nós não somos perfeitos, mas o Espírito Santo, ele é perfeito, por isso que ele se entristece com algumas práticas que nós praticamos, com alguns erros que nós erramos e algumas falhas que nós falhamos. Mas entenda que o Espírito Santo, ele é o único que convence o ser humano, o mundo, do pecado, do juízo e da condenação. A Bíblia vai nos dizer, cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um som veemente e um vento impetuoso, e houveram línguas distribuídas entre eles, porque havia enchido todo o lugar que estavam reunidos. E a Bíblia diz línguas retribuídas como que de fogo. A Bíblia diz que havia quase 20 nações de lugares distantes que estavam ali presentes. E algum deles diz que esses homens estavam embriagados, estavam cheios de mostos, mas pelo tomando a palavra diz, nós não estamos embriagados coisa nenhuma. Isso aqui é o que aconteceu, que diz o profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, diz Deus, e os jovens terão visão, e os velhos profetizarão as vossos filhos sonharão sonhos, e há de ser que antes daquele grande dia, o sol se converterá em noite e a lua se converterá em sangue, ou seja, Joel capítulo 2 se cumpriu em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Fica com esses 4 sinais, que Deus venha abençoar a sua vida para a meditação. Esta é a mensagem, que Deus abençoe em nome de Jesus.